Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP, e essa é mais uma aula do nosso curso de Geologia Sedimentar, online, no módulo Estratigrafia. Hoje nós vamos discutir o conceito de tratos de sistemas deposicionais dentro do modelo da estratigrafia de sequências, comparando com os padrões de empilhamento que nós já vimos, discutir a nomenclatura das superfícies limitantes dos tratos de sistemas deposicionais e introduzir o conceito de superfícies de erosão marinha, que não são limitantes de tratos de sistemas. Como vimos nas outras videoaulas, a gente pode representar um delta, uma plataforma continental, como uma série de clinoformas que avançam e recuam com padrões de empilhamento progradacionais e retrogradacionais em função de variações da eustasia do nível do mar global, seguindo uma determinada curva, somada à subsidência, que gera uma curva de geração de espaço, que é o espaço relativo, é o nível do mar em relação ao fundo da bacia evoluindo através do tempo. Quando esse espaço relativo cai, é porque a velocidade de queda do nível global do mar foi maior que a taxa de subsidência local. E quando ele sobe, a taxa dessa subida é modulada pela soma da subsidência com a eustasia. Nós vimos que isso gera padrões progradacionais, retrogradacionais, por vezes agradacionais, e isso pode ser representado também por uma carta cronoestratigráfica, que é uma curva do onlap, aqui em azul, que são essas terminações mais à esquerda, aqui da onde vem o sedimento, da onde se inicia a deposição, como elas variam no tempo, então ela vai avançando, ela cai para cá e depois sobe de volta, vai avançando, cai e depois sobe de volta. E a curva de downlap, que é essa terminação mais à direita, que é onde termina a sedimentação efetiva. Para lá do downlap, para o centro da bacia, quase não chegou sedimento nenhum. A curva de downlap marca episódios de progradação, quando o downlap vai para o centro da bacia, retrogradação quando volta, progradação quando vai. Esses conceitos nós já vimos em aulas anteriores, mas hoje a gente vai discutir esses 4 termos. Os tratos de sistemas deposicionais. Um trato de sistemas deposicional, então, é definido como o conjunto dos sistemas deposicionais contemporâneos. Por exemplo, num trato de mar alto, você tem depósitos continentais que ocorrem ao mesmo tempo em que depósitos costeiros ocorrem mais para dentro da bacia e ao mesmo tempo que depósitos marinhos de águas cada vez mais profundas ocorrem para dentro da bacia e depósitos do talude, do sopé, talvez até leques submarinos. O conjunto dos sistemas deposicionais contemporâneos com um padrão de empilhamento comum, todos esses continentais, com todos esses costeiros, com todos esses marinhos plataformais e todos esses marinhos muito profundos, todos eles mais ou menos simultâneos, com limites diacrônicos entre si e com o mesmo padrão de empilhamento, aqui uma progradação, compõem um trato de sistemas deposicionais. E o modelo da estratigrafia de sequências reconhece 4 tratos de sistemas deposicionais. Com esses 4 nomes: mar alto, mar baixo, transgressivo e o trato de estágio de queda. Vamos detalhar um pouquinho isso nesses 3 diagramas. Então, o mesmo desenho, agora a gente pode trazer a nomenclatura aqui no canto. E nas aulas anteriores a gente já estudou essa questão de quando o nível relativo cai, quando a taxa de queda eustática é maior que a taxa de subsidência num determinado intervalo, acontece uma queda do nível relativo e isso resulta numa queda do onlap. O onlap tinha uma determinada posição, passou até outra posição muito mais para dentro da bacia, porque
ele caiu verticalmente. Ele estava aqui, o ONLAP caiu até aqui, e é claro que ele vai tocar o sedimento que existia antes, agora numa posição muito mais para o interior da bacia. Isso que aparece aqui na carta cronoestratigráfica como um deslocamento horizontal do ONLAP. A superfície que marca o limite de sequências deposicionais pode ser agora refinada. Antes a gente dizia que ela se gerava durante a queda, isso é verdade. Mas a definição da superfície que separa uma sequência deposicional da outra é o fim da queda. Caiu durante esse intervalo de tempo até essa posição. Então aqui a gente tem dois limites de sequências deposicionais gerados no fim da queda, quando volta a subir o ONLAP. Então aqui na carta cronoestratigráfica é esse tempo e esse tempo aqui. Existe uma outra superfície que é gerada no início da queda, que já vamos discutir. Então aqui a gente pode separar uma sequência deposicional da outra, considerando que esse intervalo aqui depositou durante a queda. A gente pode considerar que tudo que já estava depositado, quando parou de cair e voltou a progradar, fica abaixo dessa superfície aqui. E essa é a expressão na clinoforma do limite de sequências deposicionais. Esse limite de sequências deposicionais vai ser repetido, um outro aqui, quando termina um episódio de queda e volta a ter progradação. Que é esse segundo aqui. Então, isso define uma sequência deposicional 1 até esse limite, e uma sequência deposicional 2 até esse limite, e uma sequência deposicional 3 depois. A superfície limite de sequência, que é a base da sequência deposicional 2, a gente chama de limite de sequências 2. O limite de sequências da base da primeira sequência não aparece aqui, ele está antes no tempo. O limite de sequências da sequência 3. Então aqui a gente tem a sequência deposicional 1 abaixo disso. A sequência deposicional 2 abaixo disso. E a sequência deposicional 3 até o fim. Isso a gente já tinha visto. Só refinamos agora a posição do limite de sequência como no fim do estágio de queda. Agora a gente vai poder detalhar os tratos de sistemas deposicionais que acontecem dentro de cada uma delas. E eles são marcados na carta cronoestratigráfica como mudanças na direção do avanço do ONLAP e do downlap. Então vamos ver. Tem uma progradação aqui com o downlap avançando. Ela continua até aqui. Mas no meio do caminho, o ONLAP subia, caiu e subiu de novo. Quando ele termina de cair, tem um limite de sequências deposicionais, que é o limite que vai acontecer nesse intervalo de tempo aqui. 400 e pouco, esse 400 e pouco aqui, que é o limite de sequências 1. Na outra sequência acontece a mesma coisa, há uma queda do ONLAP e a queda termina, e aqui há um limite de sequência 2. Um limite de sequências 1 e um limite de sequências 2. Uma sequência... Bom, a gente chamou de 2 e 3, na verdade, né? Vamos apagar aqui e fazer de novo. 2 e 3, porque o 2 é a base do 2 e o 3 é a base do 3. Uma sequência deposicional 1, uma sequência deposicional 2 e uma sequência deposicional 3. Sequência deposicional 1 abaixo desse limite, a 2 abaixo desse limite e a 3 até o topo. Bom,
Quando você tem uma subida do onlap e um avanço do downlap, a gente está no estágio de progradação. Se essa progradação é antes da queda, aqui é a superfície que marca o início da queda no tempo, ela tem que ser retinha no tempo, então eu vou até usar essa régua aqui. Essa superfície aqui é a superfície que marca o início da queda. Ela aparece aqui. E aqui também. Duas iguais. Aqui tem mais uma, né? E aqui tem mais outra. É a superfície que marca o início da queda do onlap. A superfície que marca o fim da queda do onlap é o limite de sequência. Essa aqui é outra superfície que vai separar um trato específico que depositou enquanto o nível do mar caía. Que é isso aqui, ó. Isso aqui depositou enquanto o nível do mar caía. O relativo, né? Esse conjuntinho aqui depositou enquanto o nível do mar caía. Aqui também. E aqui também. No tempo, isso acontece entre essas duas superfícies. E aqui é durante esse intervalo em que o padrão de empilhamento é uma regressão durante a queda. Então, aqui a gente tem o nosso trato de estágio de queda. Da sequência 1, o trato de estágio de queda da sequência 2. Acontece entre o início da queda do onlap e o fim da queda do onlap. Por definição, só por convenção, ele faz parte da sequência anterior. O limite de sequência vai ser o fim da queda. Temos dois tratos progradacionais em cada sequência. Um de regressão normal e um de regressão forçada. Um de regressão normal, que acontece enquanto o nível cai, e o outro de regressão forçada. Desculpa. Um de regressão normal, que acontece enquanto o nível sobe, e um de regressão forçada, que acontece enquanto o nível cai. Então, são duas coisas bem diferentes, com padrões diferentes. Mas tem dois tratos progradacionais com padrão parecido em cada sequência. Existe um trato progradacional antes da retrogradação e um trato progradacional depois da retrogradação. Na próxima sequência, a mesma coisa. Um antes da retrogradação e um depois da retrogradação. Essas progradações estão marcadas aqui, ó. Essa é a progradação antes da queda. Progradação antes da queda. Progradação depois da queda, antes da retrogradação. Com o downlap avançando, posições. Progradação depois da retrogradação, antes da queda. Progradação depois da queda, antes da retrogradação. Essa antes da retrogradação, depois da queda, recebe um nome de trato de mar baixo. Quer dizer, o conjunto dos depósitos que se formaram durante um padrão de empilhamento progradacional entre um episódio de queda e uma retrogradação são o trato de mar baixo. Ele acontece nas nossas duas sequências aqui de cima. E o conjunto dos depósitos que se formou depois da retrogradação num padrão progradacional antes da próxima queda são o trato de mar alto. Esses nomes são convencionais, tentar entender a origem deles pode não ser muito fácil, mas são de uso comum, é importante saber. Então, numa sequência que tem três tratos, uma progradação, uma retrogradação, outra progradação, seguida por uma queda, a primeira progradação antes da retrogradação é um trato de mar baixo, e a segunda progradação, depois da retrogradação, é um trato de mar alto. E o trato retrogradacional? Esse é simples. Ele chama trato transgressivo.
ele acontece quando a taxa de subida do nível relativo é mais alta e ganha do aporte, e ele aparece aqui como um trato retrogradacional, com downlap indo para trás. Então, essa primeira progradação depois que a queda termina, é o trato de mar baixo, com o downlap avançando. O downlap passa a recuar, forma-se o trato transgressivo, o downlap avança de novo, forma-se o trato de mar alto. Então, vamos marcar essa superfície de forma mais clara aqui, todas elas, acompanhando desde baixo, para a gente se acostumar com a nomenclatura. A primeira superfície que aparece aqui é a superfície que marca o início da queda. Está exatamente nesse ponto. Marca o início da queda. É uma superfície que a gente já vai ver o nome. Uma superfície que marca a base de um trato de estágio de queda. Então, aqui vai existir um trato de estágio de queda. Depois disso, termina a queda e começa a subida do ONLAP. O trato de estágio de queda acaba e vai começar um trato de mar baixo, da sequência 2. O trato de mar baixo da sequência 2 dura enquanto o ONLAP estiver avançando para o continente e o downlap estiver avançando para a bacia. Então, naquele ponto ali, acontece o fim. Nesse ponto aqui, acontece o fim da progradação, o início da retrogradação. E, portanto, o fim do trato de mar baixo. A progradação inicial antes da retrogradação é o trato de mar baixo. Esse trato de mar baixo está aqui, trato de mar baixo. Vai acontecer, então, uma superfície que marca o início da retrogradação, e então uma nova guinada, que o downlap que antes recuava passa a avançar. Aqui tem outra superfície. Essa superfície limita o trato transgressivo no seu topo. O trato transgressivo que acontece durante a retrogradação aqui. Fim do trato transgressivo tem outra superfície. Então o downlap volta a avançar. Com o lap ainda subindo, nós temos aqui então o trato de mar alto. Na carta cronoestratigráfica, cada mudança de rumo da curva de on-lap ou de down-lap vai definir uma nova superfície e o início de um novo trato. A progradação vira retrogradação, acaba o trato de mar baixo, começa o trato transgressivo. Retrogradação vira progradação, acaba o trato transgressivo e começa o trato de mar alto. O on-lap subia e passa a cair, acaba um trato de mar alto, começa um trato de estágio de queda. O on-lap caía e volta a subir, acaba o trato de estágio de queda, se define um limite de sequências e o trato de mar baixo da próxima sequência. Cada uma dessas superfícies também tem um nome. Vamos apagar isso aqui.
embaralhar. Cada uma dessas superfícies tem um nome também. Então, a base de cada um desses 4 tratos tem uma superfície específica, que são essas que a gente marcou na carta cronoestratigráfica. Cada uma tem um nome. A superfície que marca o início da queda é uma superfície basal de regressão forçada, que é essa aqui. O início da queda é essa superfície aqui, basal de regressão forçada. E aqui onde ela aparece? Abaixo do trato de queda, no topo de tudo que já existia antes de começar a cair. Da mesma forma, aqui tem um trato de queda. Abaixo de tudo que já existia quando começou a cair, tem uma superfície basal de regressão forçada. Note que ela separa o trato de queda de tudo que existia antes. Mas ela fica bem definida entre o trato de queda e o trato de mar baixo aqui. Entre o trato de queda e o trato de mar baixo, tem uma superfície, e o trato de mar alto e o trato transgressivo, entre todas, tem uma superfície que é a superfície basal de regressão forçada. A superfície seguinte é o topo do trato. A superfície seguinte, aqui tem uma superfície basal de regressão forçada, está na base do trato de queda. A próxima superfície é a superfície que está na base do trato de mar baixo, que é o limite de sequências deposicionais que a gente já marcou aqui, tanto no diagrama de espaço, quanto no diagrama cronoestratigráfico, quanto aqui em vermelho nas clinoformas. Essa superfície aqui é o limite de sequências deposicionais. Dentro de uma sequência deposicional, então, agora a gente vai ter os 4 tratos e uma superfície separando cada um. Depois do trato de mar baixo, que é a primeira progradação, vai ter uma virada, a progradação vira retrogradação, uma superfície na base do trato transgressivo, que é essa superfície de regressão máxima, que também era chamada antes de superfície transgressiva, são sinônimos. Onde ela está? Ela está na base do trato transgressivo. A superfície de regressão máxima está na base do trato transgressivo, separando o trato transgressivo do trato de mar baixo e tudo que já estava depositado antes. Então, onde não tem trato de mar baixo, como aqui no alto da plataforma, a superfície de regressão máxima ou transgressiva, ela ocorre fisicamente junto com o limite de sequência deposicionais que existia antes. Ela marca tudo que já existia antes. Então, tem várias áreas em que essas superfícies se sobrepõem. Só onde o trato está bem definido, o trato de mar baixo ocorre numa região específica aqui, entre esse ponto e esse ponto aqui. Ele ocorre só aqui, no espaço, só aqui. Nos outros lugares, a superfície de regressão máxima ocorre junto com o limite de sequências deposicionais ou com todas as outras que existiam antes. Depois do trato de mar baixo, tem o trato transgressivo e uma superfície que limita o topo do trato transgressivo. Esse é o trato transgressivo. O topo do trato transgressivo é a superfície de inundação máxima. A superfície de inundação máxima que vai marcar o fim da retrogradação e o início da próxima progradação. Então aqui o downlap recuava e aí ele passa a avançar. E tudo que já estava depositado antes está abaixo dessa superfície. Então tem um trato de mar baixo, uma superfície de regressão máxima, um trato transgressivo, uma superfície de inundação máxima. Depois um trato de mar alto
E aí, então, mais uma superfície basal de regressão forçada. Pode parecer confuso, mas isso é só uma nomenclatura nova, uma nomenclatura com muitos termos, mas que o uso faz a gente se acostumar com ela rapidamente. Então, 4 tratos, 4 superfícies. A mais importante é o limite de sequências deposicionais, que separa as sequências entre si, e é a base do trato de mar baixo. Depois, cada inversão de padrão de empilhamento ou de direção do avanço do onlap marca uma dessas superfícies. Todas elas têm significado cronológico e tudo que está abaixo de uma superfície dessas é mais velho do que tudo que está acima. Existe uma situação, entretanto, em que isso não é verdade, em que se desenvolvem superfícies marcadas fisicamente, só que elas não têm significado cronológico. Um exemplo disso é o resultado dessa alta energia que acontece em regiões onde tem onda ou marés expressivas na costa, que é uma parte do litoral do Rio Grande do Sul, e a gente pode ver uma região de águas mais profundas aqui, onde as ondas não interferem com o fundo, e mais perto da costa, águas mais rasas, no azul mais claro, onde as ondas interferem com o fundo. Isso aqui não é um trecho pequeno, isso aqui tem 1,2 km de extensão, e isso resulta num processo aqui interno de remoção parcial do sedimento por ação de correntes litorâneas e das próprias ondas. Vamos ver um esqueminha do processo que acontece aqui. A gente tem uma área emersa e uma área submersa cada vez mais funda. Tem um nível do mar em algum lugar. E a superfície desse mar aqui tem ondas, do oceano tem ondas que geram pequenos orbitais que mexem a água. Esses orbitais diminuem com a profundidade e eles afetam o fundo até uma certa profundidade. A gente chama de nível de base de onda. Nessa região, entre a costa e o nível de base de onda, a energia das ondas interfere com o fundo e, apesar do processo não permitir que ela arraste uma carga de fundo grossa a grandes distâncias, ela mexe aquilo e deixa no mesmo lugar, tudo que ela consegue pôr em suspensão vai ser levantado do fundo e levado embora pelas correntes. Então a gente pode imaginar uma situação em que você tem ali uma coluna de um arenito, vamos dizer, de uma areia solta, com alguns grãos mais grossos esparsos, alguns fósseis de granulação maior, e o resto uma areia fina, que pode entrar em suspensão. Se fica tempo suficiente esse depósito nessa região de ação de ondas, o que acontece? Acontece a remoção seletiva, até uma certa profundidade, do material mais fino. Então vamos supor que erodiu até aqui, só que essa remoção não é capaz de levar o material mais grosso, que fica concentrado aqui, os fósseis, os grãos maiores, num depósito que a gente chama de depósito residual ou lag. Então, essa região aqui vai remover o material mais fino, a argila, silt e areia fina, talvez até areia média, deixar um depósito residual que tem uma expressão física reconhecível no afloramento. É claro que essa superfície já é longa, aqui ela tem 1,2 km na direção do continente oceano, mas ela tem na outra direção, ela faz uma superfície praticamente indefinida pela costa inteira, a dimensão
muito grande, mas ela pode aumentar a dimensão dela nessa direção se o nível do mar relativo variar e essa posição de alta energia se deslocar em direção ao continente ou em direção ao mar profundo. Então, esse deslocamento vai fazer com que você tenha uma superfície mais ou menos contínua, com essa característica de marcar uma energia alta que não foi capaz de levar um material mais grosso por uma distância muito grande. Dentro do nosso arcabouço aqui da estratigrafia de sequência, as superfícies são bem particulares. Elas são conhecidas como superfícies de erosão marinha. E tem basicamente dois tipos delas. As superfícies de erosão marinha podem acontecer durante uma retrogradação ou durante uma progradação. Aqui a gente pôs um exagero vertical num diagrama de seção sísmica sintética, mostrando que para uma determinada posição do ONLAP, por exemplo, aqui, vai existir um trecho em que há depósitos emersos costeiros, depois uma determinada posição da linha de costa, por exemplo, aqui. Então, isso aqui está a uma certa altura em relação ao ONLAP, e a uma altura um pouquinho mais rebaixada ao nível de base de onda de tempo bom. Então, esse intervalo aqui sofre os processos de erosão marinha. É claro que durante esse empilhamento aqui, essa posição mudou de lugar, e isso gera superfícies que atravessam as linhas de tempo e deixam uma expressão física. Durante a retrogradação ou durante a progradação, são dois tipos de superfícies. A superfície transgressiva de ravinamento é a superfície que se forma durante o trato transgressivo. Ela não pode ser confundida com a superfície basal do trato transgressivo, como nós vamos ver. Então vamos marcar aqui a superfície transgressiva de ravinamento. Esse termo ravinamento é consagrado na estratigrafia de sequências. Se falarem só em superfície de ravinamento, é a ela que está se referindo. Então imagina, essa posição está aqui, então esse trecho aqui está sujeito a esse processo. Antes ele estava aqui, antes ainda ele estava aqui. Então essa região toda aqui vai marcar uma superfície que tem um depósito residual, porque a linha de costa passou por aí durante a transgressão e deixou a marca, a assinatura de uma erosão plana com um depósito residual cascalhento. Da mesma forma, durante a regressão forçada, isso muda de posição. E durante a regressão normal, também essa região entre a linha de costa e o nível de base de onda estava em algum lugar por aqui. Durante a transgressão, ela migra muito rapidamente em direção ao continente. Durante os episódios de progradação, nem tanto. Mas a característica dessas superfícies, tanto a regressiva de erosão marinha quanto a de ravinamento transgressiva, que fisicamente são a mesma coisa em termos de processo, mas em termos de padrão de empilhamento e de trato sistema são outra. A característica é ser diacrônica. Ela atravessa as linhas de tempo. Isso gera alguns efeitos interessantes. Por exemplo, essa superfície transgressiva de ravinamento que a gente demarcou aqui, ela está nitidamente atravessando os nossos refletores sintéticos aqui, e como resultado disso, um depósito que está acima dessa superfície nesse ponto é de fato mais velho do que um depósito que está abaixo dessa superfície nesse ponto, porque esse refletor aqui depositou primeiro, a transgressão continuou, esse aqui foi depositado. Só que esse aqui estava numa posição mais para dentro da bacia do que aquela parte da costa de alta energia. E esse aqui não, está na outra situação. Então a superfície se desloca rapidamente, mas ela não é sincrônica. A mesma coisa vale para superfícies
regressivas de erosão marinha. Superfícies importantes, mas não limitam tratos de sistema e não são sincrônicas. Elas atravessam as linhas de tempo. Bom, por agora era isso.